Todos os anos, milhões de jardineiros desperdiçam de 2 a 4 semanas de sua temporada de cultivo antes mesmo de ela começar. Isso acontece não por causa da geada ou de sementes ruins, mas porque negligenciaram uma tarefa estrutural que exigia conclusão antes de março. No momento em que percebem o descuido, o relógio biológico já avançou sem eles. O erro raramente parece significativo no momento. Parece algo que pode simplesmente esperar até o próximo fim de semana. No entanto, os jardins não operam nos fins de semana. Eles funcionam com base em limiares de temperatura, acúmulo de luz solar e aceleração microbiana. Uma vez ultrapassados esses limiares específicos, você não está mais em uma fase de preparação. Você está em um estado de reação. A razão pela qual este ciclo se repete é que os conselhos de jardinagem são geralmente genéricos demais, como sugerir que se deve preparar o solo no início da primavera ou iniciar as sementes 6 semanas antes da última geada. Embora essas instruções sejam tecnicamente precisas, elas são estruturalmente incompletas. Elas ignoram a variável mais crítica em seu jardim, o ponto de ignição biológica específico da sua zona. Um jardineiro na zona 9 e um jardineiro na zona 5 não estão apenas operando em calendários diferentes. Eles estão vivenciando fases inteiramente diferentes de aceleração biológica. A tarefa que determina se sua primavera prosseguirá suavemente ou de forma caótica varia completamente, dependendo de onde você cultiva. Hoje, vou detalhar exatamente qual é essa tarefa fundamental, pré-março para cada grande zona de cultivo, e por que terminá-la no prazo representa a diferença entre uma temporada que flui e uma temporada gasta tentando recuperar o atraso. Março não é significativo por causa de sua data no calendário. É significativo por causa da atividade que ocorre abaixo da superfície. Na maior parte do país, março significa o início do impulso biológico. As temperaturas do solo começam a se aproximar de 7 a 10 graus Celsius a 10 centímetros de profundidade. Esta é a faixa específica onde as sementes de estação fria germinam rapidamente e os sistemas radiculares começam a se expandir. As populações microbianas passam da dormência para estados ativos. As plantas perenes começam a mover a energia armazenada para cima para alimentar o novo crescimento. As sementes de ervas daninhas detectam o solo aquecido e se preparam para brotar. Uma vez iniciado esse processo biológico, ele não para. O crescimento não espera você limpar seus canteiros. E as raízes não atrasam sua expansão porque você ainda está em processo de instalação de treliças. O impulso continua avançando, independentemente de sua infraestrutura estar alinhada. Pense no que vem a seguir como a tarefa fundamental, a ação única que desbloqueia toda a sequência sazonal. Sem ela, cada ação subsequente torna-se comprimida, apressada ou sobreposta. Como essa compressão se acumula com o tempo? O estresse visível muitas vezes só se manifesta em maio ou junho, deixando os jardineiros se sentindo sobrecarregados, sem saber o porquê. A tarefa fundamental não é a mesma para todas as zonas, mas o princípio subjacente permanece: agir antes da aceleração. A ação específica depende inteiramente da sua localização. Comecemos pelas regiões mais quentes, as zonas 9 e 10, que incluem o sul da Flórida, a costa do Golfo, o sul da Califórnia e o sudoeste desértico. Nessas áreas, março não é o começo da temporada. É o ponto de virada para a dominância do calor. Embora sua temporada de cultivo possa tecnicamente durar o ano todo, sua janela produtiva é estritamente definida pelas faixas de temperatura. Culturas de estação fria dominam durante o inverno, mas assim que as máximas diurnas atingem consistentemente a casa dos 25 aos 30 graus Celsius, o pendoamento acelera rapidamente. A tarefa fundamental aqui é a transição. Limpar as culturas de estação fria e preparar os canteiros para o domínio da estação quente antes que o calor force essa decisão sobre você. Se culturas como alface, ervilha, brócolis e espinafre ainda estiverem ocupando o espaço nobre do canteiro no início de março, porque você queria uma colheita um pouco mais longa, você já está comprimindo sua janela de estação quente. Tomates, pimentões, abóboras e melões devem ser plantados o mais cedo possível para maximizar o vingamento dos frutos
antes que o calor extremo diminua a eficiência da polinização. Em climas quentes, um atraso de 2 semanas não apenas desloca sua colheita 2 semanas para frente, pode empurrar o vingamento dos frutos para temperaturas onde o pólen é menos viável e as flores abortam. Isso é perda de rendimento permanente, não apenas atrasada. A ação necessária é decisiva e imediata. Colha as culturas restantes de estação fria de forma agressiva e não tente esticá-las. Remova todos os resíduos, integre o composto, instale suportes antes de plantar e aclimate totalmente suas mudas de estação quente. Se você entrar em março no meio de uma transição, já estará sacrificando o pico de produção. Nessas zonas quentes, fevereiro é seu mês de transição e março é o seu lançamento. As zonas 7 e 8, as zonas de transição que incluem o Mid-South, partes do noroeste do Pacífico e o litoral do Médio Atlântico, situam-se em uma interseção estrutural. Março é quando o plantio de estação fria começa ao ar livre, enquanto as culturas de estação quente já devem estar se desenvolvendo em ambientes internos. A tarefa fundamental aqui é a sincronização. Tomates, pimentões e berinjelas precisam de 6 a 8 semanas de crescimento interno antes de serem transplantados. Se sua última geada ocorre em meados de abril, suas sementes devem ser iniciadas em fevereiro. Esperar até março resulta em mudas subdimensionadas com sistemas radiculares mais fracos. Essas raízes mais fracas atrasam o crescimento inicial, o que, por sua vez, desloca a floração para mais tarde na temporada. A floração tardia empurra o vingamento dos frutos para condições mais quentes, onde a eficiência da polinização começa a cair. Essa perda de rendimento não será visível até junho, mas a causa raiz é fevereiro. Esta janela é a mais comumente perdida nestas zonas, porque fevereiro não parece ser a temporada de jardinagem. Está frio e nada lá fora parece pronto, mas o relógio já está correndo. Enquanto seu jardim externo parece completamente adormecido, sua configuração interna de germinação deve estar totalmente ativa. Bandejas sob luzes, tapetes térmicos aquecendo o solo a 24 ou 27 graus para a germinação de pimentões e mudas de tomate desenvolvendo suas primeiras folhas verdadeiras. Se nada disso estiver acontecendo e sua última geada estiver a apenas 6 semanas de distância, você está atrasado e pode não perceber até que chegue o dia do transplante com mudas pequenas demais. Simultaneamente, culturas de estação fria como ervilhas e espinafre devem ser semeadas diretamente de 3 a 4 semanas antes da última geada. Isso significa que os canteiros devem estar limpos, adubados e prontos antes do início de março. Se a preparação do solo se arrastar para março, a semeadura da estação fria será atrasada. Essas culturas atrasadas amadurecem sob temperaturas crescentes e pendoam mais rápido, o que encurta suas janelas de colheita. Isso cria uma sobreposição entre a remoção das culturas de estação fria e a instalação das mudas de estação quente. A sobreposição leva ao congestionamento, o que reduz o fluxo de ar e aumenta a pressão de doenças. A chave nessas zonas é a prontidão de via dupla. A propagação interna deve estar funcionando e os canteiros externos devem estar totalmente preparados antes da chegada de março. Nas zonas 5 e 6, onde se encontra o maior número de jardineiros domésticos, incluindo grande parte do meio-oeste, nordeste e as montanhas do oeste, o solo pode permanecer congelado ou saturado até fevereiro, e ainda pode haver neve no chão. Março parece prematuro, mas é exatamente por isso que a tarefa fundamental deve ser concluída antes de março. A janela entre o degelo e o plantio é incrivelmente curta. Em muitas partes da Zona 5, o solo passa de inviável para pronto em semanas, e o primeiro prazo de plantio chega quase ao mesmo tempo. Não há margem entre o degelo e a necessidade de ação. Ervilhas devem ser plantadas de 4 a 6 semanas antes da última geada. Na Zona 5, com a última geada em meados de maio, isso significa do início ao meio de abril. Se as ervilhas forem plantadas com 2 semanas de atraso, você estará colhendo em um clima de 27 graus em vez de 18 graus, uma mudança que pode reduzir sua janela de colheita pela metade.
Se você esperar até depois do degelo para começar o planejamento do layout, a preparação do composto, a instalação de treliças e o mapeamento da irrigação, sacrificará essa primeira janela crítica de plantio. Ervilhas tardias levam a uma colheita inicial mais fraca, o que aumenta sua dependência das culturas de verão. Essas culturas de verão, então, se sobrepõem de forma mais apertada, fazendo com que a carga de manutenção dispare. O ponto fundamental nestas zonas é a finalização da infraestrutura antes do degelo. Isso significa que o composto está posicionado, os layouts dos canteiros estão finalizados no papel, os materiais das treliças estão comprados e cortados e os componentes de irrigação estão prontos. Seu inventário de sementes deve estar organizado por ordem de plantio. Isso exige encomendar sementes agora, se ainda não o fez. Envolve esboçar o mapa do seu canteiro e saber exatamente quais canteiros recebem culturas de estação fria, quais recebem culturas de estação quente e como suas sucessões irão rotacionar. Significa ter estacas, gaiolas e barbantes prontos para que você não precise correr para a loja de ferragens durante sua primeira semana de plantio. Cada decisão tomada em fevereiro é uma decisão a menos competindo com o plantio em abril. Fevereiro não é tempo de inatividade, é tempo de planejamento. Quando o degelo chegar, você deve sair e plantar. Não planejar, mas plantar. O maior erro nessas zonas é o perfeccionismo na primavera. O refinamento pode acontecer no meio da temporada, mas as janelas de plantio não podem ser recuperadas. O planejamento concluído em fevereiro torna-se execução em abril, enquanto o planejamento iniciado em abril torna-se caos em junho. Se você pensa que isso se trata apenas de plantar mais cedo, não é o caso. As zonas 3 e 4 enfrentam as margens mais estreitas de todas, incluindo o norte de Minnesota, Wisconsin, Montana, partes da Nova Inglaterra e áreas de alta altitude. A geada pode persistir até o final de maio ou junho, e a temporada de cultivo pode ter apenas 90 a 120 dias. Cada dia é vital. A tarefa fundamental aqui é a propagação interna agressiva combinada com o mapeamento de toda a temporada antes de março. Pimentões podem precisar de 8 a 10 semanas em ambiente interno, tomates de 6 a 8 e brássicas de 5 a 6. Se a sua última geada for em 1º de junho, as sementes de pimentão devem ser iniciadas no final de março, o que significa que seu sistema interno deve estar totalmente operacional antes do início de março. As luzes devem estar posicionadas, os tapetes térmicos testados, o substrato pronto e as bandejas etiquetadas. Se você entrar em março sem uma configuração interna funcional, acabará comprando mudas caras mais tarde ou iniciando as sementes tarde e colocando mudas fracas em uma temporada com margem zero para recuperação. O início das sementes, por si só, não é suficiente. Como a temporada é tão curta, a sucessão deve ser mapeada inteiramente antes de março. Você não tem o luxo de descobrir as coisas conforme avança. Na Zona 9, uma janela perdida custa uma rodada de alface. Na Zona 3, pode significar nenhuma colheita de outono. Ervilhas precoces devem ser seguidas imediatamente por feijões vagem. E alfaces precoces devem transicionar para verduras rápidas de verão. As brássicas de outono devem ser semeadas internamente, enquanto as culturas de verão ainda estão produzindo. Cada transição deve ser agendada antes que a primeira semente toque o solo. Em zonas curtas, o plano é a infraestrutura. O fundamental é a preparação. Existe um padrão por trás de tudo isso. Independentemente da zona, a tarefa fundamental deve ser concluída antes que a urgência visível apareça. Em zonas quentes, o relógio começa mais cedo, então o fundamental é fazer a transição antes que o calor force o problema. Nas zonas intermediárias, são as sementes iniciadas e os canteiros prontos antes do degelo. Em zonas frias, o relógio começa tarde, mas corre rápido. Então, o fundamental é ter tudo planejado e propagado internamente antes que a janela se abra. O fio condutor é a antecipação. Cada zona recompensa o jardineiro que age uma fase à frente da aparência atual do jardim. Quando o solo parece congelado, você deve estar iniciando as sementes. Quando as culturas de estação fria parecem saudáveis, você deve estar preparando suas substitutas.
Quando os canteiros parecem vazios, você deve estar instalando a infraestrutura. O jardim sempre parece calmo logo antes de acelerar, e essa calma é a última janela que você tem. Este é o princípio central que separa os jardineiros estruturados dos reativos. A tarefa certa na hora errada produz o mesmo resultado que a tarefa errada inteiramente. Um jardineiro na zona 6 que termina a preparação do solo em fevereiro superará sempre um jardineiro mais experiente na mesma zona que começa em abril. Não por causa de habilidade, mas por causa da sequência. O jardineiro experiente está reagindo, enquanto o jardineiro preparado está executando um plano pronto antes das condições chegarem. Uma tarefa fundamental atrasada cria uma corrente de problemas. A preparação tardia do solo atrasa o plantio, o que reduz a colheita inicial e aumenta a dependência das culturas de estação quente, levando à superlotação, redução do fluxo de ar e aumento da pressão de doenças. O que parece ser um ano ruim de doenças em julho, muitas vezes remonta a uma falha fundamental no final de fevereiro. O jardineiro culpa o clima ou a variedade, mas a temporada foi estruturalmente comprometida antes da primeira semente entrar. O jardim raramente falha por um erro dramático. Ele vacila por um pequeno atraso estrutural que se agrava por meses. Em junho, os consertos exigem 10 vezes o esforço que a prevenção teria custado em fevereiro. Se você ainda não fez sua tarefa fundamental, verifique sua zona, encontre sua data de geada e conte para trás. Nas zonas 9 ou 10, sua transição deve estar em andamento. Nas zonas 7 ou 8, a semeadura interna deve estar acontecendo agora. Nas zonas 5 ou 6, a infraestrutura e o planejamento devem ser finalizados este mês. Nas zonas 3 ou 4, sua configuração interna precisa estar operacional em 2 semanas. Essas tarefas não são difíceis, mas exigem ação antes que pareçam urgentes. No momento em que parecem urgentes, a janela se estreitou, comprimindo toda a sequência que se segue. Temporadas produtivas não são construídas trabalhando mais arduamente em abril. Elas são construídas executando em fevereiro. Encontre sua tarefa e termine-a antes de março, porque a primavera começa quando a biologia determina. Estrutura antes do entusiasmo. Sequência antes do esforço. Quando parece urgente, já é tarde. Se esta análise mudou a forma como você vê os momentos de quietude no seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os ritmos agrícolas que muitas vezes passam despercebidos. Plante para o futuro. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá em breve.